Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma grande aula do Código de Trânsito Brasileiro e hoje um assunto muito interessante, um assunto muito fácil, um assunto que eu tenho certeza que você não irá errar nenhuma questão de prova, caso, claro, você assista a nossa aula até o final e depois você faça alguns exercícios e faça uma leitura deste capítulo do CTB, né? Professor, o que nós vamos estudar nesse capítulo? A gente vai estudar, aliás, nessa aula, da condução de veículos por motoristas profissionais, né? Aí algumas considerações importantes que vai te ajudar no entendimento do assunto. Este capítulo é um capítulo que foi acrescido recentemente no nosso Código de Trânsito, é o capítulo 3A, ele foi acrescido em 2012, ou seja, 12 anos depois da vigência do Código de Trânsito Brasileiro, houve a inclusão deste capítulo, né? Este capítulo, ele trata de um assunto muito interessante, um assunto muito específico, né? Preste atenção, motoristas profissionais. Professor, quais são esses motoristas profissionais, né? Esses motoristas profissionais aqui são aqueles motoristas profissionais das nossas rodovias, tanto para o transporte de cargas, tanto para o transporte coletivo de pessoas. Professor, mas por que, professor, que o legislador, né, criou um capítulo específico para essa situação? É muito simples. Lá na nossa primeira aula, nós vimos que o trânsito, né, todo o Sistema Nacional de Trânsito tem como aí um dos objetivos, como uma das finalidades, o quê? A preservação da vida humana, né? A preservação, a segurança. E, claro, naquela época, né, naquela época lá, os motivos que o legislador adotou, né, tomou como base para incluir esse capítulo, que olha, está tendo muito, né, nós estamos tendo muito acidentes nas rodovias, e esses acidentes das rodovias estão sendo provocados pelos motoristas profissionais. Mas por quê, professor? Porque eles estão sendo submetidos, né, a uma longa carga de trabalho, jornada de trabalho. Então, este capítulo 3A, preste muita atenção, o plano de fundo é a regulamentação de qual situação social? O tempo de descanso dos motoristas, do motorista profissional. Então, o motorista profissional ele tem que ter o quê? O tempo de descanso, né? O que acontece aqui nessa categoria? Cara, o cara ele ganha por corrida, né? Ele ganha por carreto, né? Por frete, né? Então, quanto mais rápido ele entregar o carreto dele, ok? Mais rápido entregar o carreto dele, com certeza mais ele ganha. Então os motoristas aqui estavam sendo submetidos, né? Não vou falar que hoje não acontece isso, né? Mas é a jornada de trabalho de 18, 19, 20 horas aí por dia de trabalho. E claro, o excesso da jornada de trabalho leva ao cansaço, e o cansaço aí leva a distração no trânsito e pode provocar, e provocou sim, muitos acidentes de trânsito. Então, essa legislação vem regulamentar isso, vem trazer um período mínimo de descanso do motorista profissional, né? E, claro, trazer mais segurança, né? É claro, lembro muito bem da inclusão desse capítulo no CTB. Houve muito questionamento, né, por parte dos caminhoneiros. Os caminhoneiros foram contra isso aqui, né? Foram contra, os empresários também, né? Vão aumentar o preço do frete, né? Vão aumentar o preço do frete, e, ou seja, teve aí diversas aí situações, né? Mas graças a Deus, né, hoje aí nós já temos isso bastante consolidado, e este assunto é um assunto prioritário. Desde a sua inclusão, nós já tivemos uma alteração, que foi em 2015, advinda da lei 13.103 de 2015. Bacana? Então tá aí para você essa introdução, muito importante. Então, com base nessa introdução, nós vamos agora desenvolver o conceito, né? Então, o artigo 67A, né, que foi acrescido pela lei 12.619, ele vem conceituar para a gente o que vem a ser o motorista profissional, né? Da condução de veículos por motoristas profissionais. Por exemplo, o taxista, sim, ele né? Ele é um motorista profissional. Eu posso até considerar o Uber, né? Também, por que não, né? Ele é um motorista profissional. Eu entendo assim, né? Só que essa legislação, ela é específica para qual tipo de classificação de via? Transporte rodoviário. Aí. Transporte rodoviário. Então, artigo 67, questão de prova, muito importante.
O disposto neste capítulo aplica-se aos motoristas profissionais. Primeiro, de transporte coletivo de passageiros e de transporte rodoviário de cargas, né? Então, nós temos aí dois tipos de motoristas que serão regulamentado o seu tempo de descanso. Primeiro, coletivo de passageiros. Professor, isso aqui é aqueles ônibus aí, interestaduais aí, por exemplo, que nós temos aí milhares no Brasil, né? E claro, o transporte rodoviário de cargas, né, que são os caminhões, as carretas em especial. Então, esses dois dispositivos que serão regulamentados, né? Professor, por que o legislador colocou cada um em um inciso, né? É muito simples, né? Porque cada um será regulamentado de uma forma diferenciada. Por exemplo, o que você acha que deve ter o maior rigor, maior preocupação, maior segurança? Claro, todos têm que ter segurança, né? A gente instituir regras mais rígidas para o transporte de cargas ou para o transporte coletivo de passageiros? Com certeza, é o transporte coletivo de passageiros. Bacana? Então vem comigo, vamos lá, né? Vamos lá para já o artigo 67C, né? Professor, e o 67B foi revogado, então nós não vamos perder tempo com ele. 67C. O 67C traz uma regra que é chamada regra geral, né? Então, olha só, qual que é o objetivo deste capítulo? Tempo de descanso do motorista profissional. Tempo de descanso. Então, o 67 ele coloca uma regra geral. É vedado, é proibido ao motorista profissional dirigir por mais de 5 horas e meia ininterruptas veículos de transporte rodoviário, coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas. Então, regra geral do artigo 67C está aqui, 5 horas e meia ininterruptas. Então, 5 horas e meias aí contínuas. Essa regra geral, claro, para os dois tipos de transporte, para os dois tipos de profissionais, tanto o coletivo de passageiros quanto o transporte de cargas, né? Tudo bem, professor, isso aqui é a regra geral, né? Como é que ela se aplica? Muito simples, né? Nós vamos trabalhar agora 7 situações dessa jornada de trabalho. Primeiro caso, regra geral, parada obrigatória. Então, atenção, o cara começou meia-noite o seu carreto, né? Meia-noite, então ele pode percorrer 5 horas e meia. Então, daqui até aqui, né? Aqui, meio amador aqui do professor, vamos supor que foi 5 horas e meia de carreto, né? Então, ele para 30 minutos e cada 6 horas. Então, isso aqui é o carreto dele, 5 horas e meia para passageiros e para carga, né? Tudo bem. Professor, no Brasil, toda regra tem uma exceção. Aqui também nós temos exceção. Então, essa aqui é a regra geral. Regra geral que ele pode trabalhar até 5 horas e meia. Ponto final. Professor, tem exceção? Tem. Qual que é a exceção? É o parágrafo 2º, né? Parágrafo 2º. O que acontece? No Brasil, gigantesco, um país continental, nós temos que ter o quê? Nós temos que colocar o foco, né? O nosso foco aí do Código de Trânsito, que é o quê? A preservação da vida, a segurança de todo mundo, todos os usuários, né? Vamos supor que o sujeito está lá no interior do Brasil, numa região aí pouco desenvolvida, onde não tenha um local apropriado para o motorista descansar. Ele não tendo esse local apropriado, ele poderá, em uma situação excepcional, tão e somente neste caso, quebrar a regra geral das 5 horas e meia. Vamos lá, parágrafo 2º. Em situações excepcionais de inobservância justificada do tempo de direção, inobservância, ou seja, ele não está obedecendo a regra geral de 5 horas e meia, né, a direção, devidamente registradas, tá, no tempo lá, no registrador instantâneo de tempo, inalterável de tempo, de velocidade de tempo, o tempo de direção poderá ser elevado pelo período necessário para que o condutor, o veículo e a carga cheguem a um lugar que ofereça a segurança e o atendimento demandados, desde que não haja comprometimento da segurança na rodovia, né? Então aí é esse caso aqui que ele poderá ultrapassar essas 5 horas e meia. Caso excepcional. Preste muita atenção, né? Preste muita atenção, porque essa situação aqui, cara, é muito boa de ser cobrado em prova, todas as provas. Então essa aqui é a exceção, tudo bem? Pronto, vem comigo, né? Essa exceção aqui, tá? Ela só cabe, muita atenção, esqueci de falar esse detalhe, ó,
para o veículo e a carga, né? Ali, o veículo e a carga, o veículo e a carga, certo? O veículo e a carga, ou seja, serve apenas para o transporte de cargas, né? Já o transporte de passageiros já tem que ter já as paradas pré-programadas, né? Pronto, ponto final aí, caso 1, né? E agora, pessoal, situações específicas. Então você já sabe, né? Você já sabe o seguinte, que o cara poderá transitar até 5h30, sem parar. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º, ele vai trazer a situação detalhada para o transporte de cargas. Tá? E o próximo parágrafo, ele vai tratar do quê? Ele vai tratar, o próximo parágrafo, ele vai tratar o quê? Do transporte de passageiros. Então, ele vai tratar diferente aí a como que será tratado esse descanso. Vai lá, serão observados 30 minutos de descanso. Ok? Dentro de cada 6 horas. Ponto final. Na condução do veículo de transporte de cargas. Ok? Sendo facultado o seu fracionamento. Caso 3. E o tempo de direção, desde que não ultrapassadas 5h30 contínuas do exercício da condução. E aí, professor? Vamos lá, caso 2. Tá? Então, primeira coisa, o caso 2 aqui diz respeito o quê? Diz respeito ao transporte de cargas, né? 30 minutos de descanso. 30 minutos de descanso também é o tempo que vai ser destinado, tá? Vai ser o tempo destinado também para o transporte coletivo de pessoas. Ponto final. Então, vamos colocar aqui a regra, caso 2. O caso 2 aqui vai ser transporte ininterrupto, ou seja, ele optou, o motorista, em vez de fracionar o tempo, ele fez o quê? Ele fez ininterrupto. Então, vamos contar aqui a carga horária dele. Então, o cara começou o carreto dele, né? Aqui às 0 horas, né? Então, de 0 horas, 5h30 mais 30 minutos, nós temos o quê? 6 horas. Positivo, entenderam? 5h30, porque é a regra geral, mais 30 minutos, nós temos 5 horas, né? Temos 6 horas, né? Tá aqui, bateu. Então, de meia-noite até as 6 horas da manhã, ele é obrigado, né, parar 30 minutos. Ele vai poder escolher esse carreto aqui, esse período aqui. Ponto final, tá? Aí, no parte final, ele fala, não ultrapassadas 5 horas. Vamos supor que ele fez essa parada aqui exatamente às 3 horas da manhã, né? Tudo bem, 3 horas da manhã. Ele cumpriu aqui esse requisito, né? Aí o que acontece, professor? Ele toca direto, vamos supor, isso pode cair na prova, tá? Ele para aqui, 10 horas da manhã, né? 10 horas da manhã ele parou. 3 horas até as 10 horas, passaram o quê? 7 horas. Neste caso aqui, ele estará o quê? Descumprindo a regra, né? Ele ultrapassou aí às 5h30 ininterruptas. Então, ele tem que parar antes, né? Então, no caso aqui, ele parar exatamente aqui, né? Ele vai ter que parar aqui no meio, né? Para bater as 6 horas e as 5 horas, né? Tipo aqui, 9 horas aqui, né? Tá? 9 horas. Então, assim, ele começou o carreto, ele parou 2h30, 3 horas ele saiu, ele vai parar aqui 8h30, na verdade, né? Então, 8h30. Eu estou colocando já a questão das 5h30. Né? Às 3 horas da manhã ele iniciou o segundo carreto dele, mais 5h30, deu 8h30 minutos. Então, essa aqui é a regra do caso ininterrupto. Bacana? Então, ele tem, a cada 6 horas, o motorista de carga tem que parar 30 minutos. Né? Professor, e o tal do fracionamento? Né? Tem aí a possibilidade do fracionamento, né? O cara pode optar, isso é do motorista profissional, o legislador deu essa opção para ele, sendo facultado o seu fracionamento, né? Como é que funciona isso? Caso 3, né? Vem comigo aqui, de 0 a 6, primeiro carreto, ele vai fazer 2 paradas de 15 minutos nesse intervalo. Pode? Pode. Ponto final. Desde que, né, entre uma parada e outra, ele respeite a regra geral das 6 horas e das 5h30 minutos. Bacana? Fechou? Então aí para vocês. Então, vamos lá. Uma pequena ajuda à memória para você fixar. Transporte de cargas. Qual que é o intervalo de condução a ser registrado? 6 horas, né? Cada 6 horas, ele pode 4 horas, ele pode
pilotar, dirigir 5 horas e 30 minutos e 30 minutos de descanso. Bacana, né? E agora, pessoal, agora, o parágrafo 2º traz a exceção, nós temos aqui o inciso 1A, né? Esse inciso 1A aqui, né? Ele vai tratar de forma diferenciada o transporte rodoviário de passageiros. Papo reto com vocês, tá? Papo reto com vocês, né? Vocês acham o seguinte, que neste caso aqui, tá, do transporte de passageiros, o legislador deve ser mais rigoroso ou menos rigoroso? Mais rigoroso. Ser mais rigoroso aqui significa o quê? Reduzir o intervalo da jornada de trabalho. No transporte de carga, a jornada são de 6 horas. E para o veículo de passageiros, né, condução de rodoviário de passageiros, nós temos o quê? 4 horas, né? Serão observados 30 minutos. Então, 30 minutos é regra geral para todo mundo, né? Para descanso a cada 4 horas de condução de veículo rodoviário de passageiros, né? Então, aí serão observados, serão observados 30 minutos para descanso a cada 4 horas na condução do veículo rodoviário de passageiros, né? Então, vem comigo. Sendo facultado o seu fracionamento, caso 5, e o tempo de direção, né? Então, temos aí essas regras aqui. Então, é o seguinte, então, para o transporte de passageiros, né? Resumindo aqui, tá? Esse transporte de passageiro aqui, ele vai trabalhar 3 horas e meia, tá? Ele vai trabalhar aí, ó, 3 horas e meia e 30 minutos ele vai descansar, né? Então, normalmente, né, eu já andei um pouco de ônibus aí, o que o cara faz? Ele faz, a companhia, ele já faz carretos, né, programando sempre 3 horas e meia. Então, a cada 3 horas e meia, ele já tem programado o quê? Uma parada. Então, tá aqui para vocês, né? Então, a cada 4 horas, ele vai ter que descansar 30 minutos, né? Então, isso aqui, inclusive, é uma inovação da lei de 2015, né? Então, aqui não pode ser 15 minutos aqui. Bacana, fechou? Então, descanso de 30 minutos a cada 4 horas. Cara, questão de prova, tá? Questão de prova, né? Ah, professor, e aquela regra, professor, das 5 horas e meia? Com certeza, né? Vamos supor que o cara aqui, ó 1 hora, né, da manhã, ele parou 30 minutos, né? Aí ele vem parar aqui, ó 7 horas, né? Opa, maior, não pode, tá? Porque aqui também ele fica condicionado à regra das 5 horas e meia, tá? Então ele tem que fazer toda essa matemática aqui, tá? Toda essa matemática, isso aqui é uma lei que veio para ficar, você pode ter certeza disso, né? Ok? Então esse aqui é o caso 4, né? Que é o transporte rodoviário de passageiro, descanso de 30 minutos. A lei também possibilitou o tal do quê? Fracionamento, né? Como é que funciona o fracionamento? Mesma coisa do outro, ele pode fracionar 15, 15, né? 15, 15. Então, nós vimos aí o 5º caso, né? Ok, isso é o parágrafo 1º, o A e o 1, né? Normal. O parágrafo 2º, nós já vimos, que é aquele caso de excepcionais, né? Excepcional é a exceção das 5 horas e meia, né? Vem comigo, parágrafo 3º, né? E aí, gente, olha só, vamos fazer uma continha de matemática aqui? Vamos pegar aqui o carreto dos ônibus, né? Do ônibus, da carga. A carga não é 6 horas? É, 6, 12, olha aí, ó, 18 e 24. Então, ele tem 1, 2, 3, 4 carretos, né? Aqui, ele tem que descansar 30 minutos. Aqui, ele tem que descansar 30 minutos. Aqui, 30 minutos. Aqui, 30 minutos, né? 30, com 30, 60. Ou seja, 2 horas. Então, 2 horas de descanso, né? Contra 22 horas de trabalho. Olha aí, né? Puxa, professor, ficou pior, professor. Ficou pior, né, cara? Com certeza, né? Ficou pior, né? Então não pode, cara, não pode aí, né? Ficou pior, né? Então o que acontece? Agora vem o parágrafo 3º. O parágrafo 3º, ele vai estipular o quê? A carga horária total diária do motorista profissional. E a carga diária total não é essa aqui não, né? A carga horária total, ele já falou aqui, ó.
o condutor é obrigado, dentro do período de 24 horas, observar 11 horas de descanso. Então, olha aqui. Então, ele pode trabalhar 11 horas de descanso, né? Contra aqui 13 horas de trabalho, que é uma boa jornada de trabalho, né? Você ficar 13 horas atrás de um volante não é para qualquer um. Parabéns aí o legislador. Então você tem aqui, vem comigo, o condutor é obrigado, dentro do período de 24 horas, a observar o mínimo de 11 horas de descanso. Então o examinador pode querer cobrar isso de vocês, né? Você tem que saber que ele tem que 11 horas de descanso. Tá? Esse 11 horas de descanso é para todo mundo, né? Tanto para o motorista de transporte de cargas, quanto para o motorista de passageiros, né? Bacana. Que podem ser fracionadas, olha aí, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos do parágrafo 1º, observado nos primeiros, mencionados no parágrafo 1º, observadas no primeiro período, 8 horas ininterruptas de descanso. Então tá aí para vocês, né? Professor, e agora? Agora, é claro que eu vou ter que ler o texto novamente para vocês. Eu trouxe aqui o caso 5, né? O caso 5, é o caso 5, vamos ver aqui o número dele. É exatamente, aliás, o caso 6, né? Olha assim o caso 6, né? Vamos colocar aqui o caso 6, no caso de passageiros, né? Vem lá. Qual que é, gente, a regra do parágrafo 1º, né? A regra do parágrafo 1º. Esse parágrafo 1º aqui é aquelas horas, o quê? 5 horas e meia, né? Vamos lá, vem comigo aqui. Caso rodoviário de passageiros, descanso de 11 horas, fracionado, tá? Então nós temos aqui parada obrigatória, né? Então significa dizer o seguinte, dentro dessas 11 horas, tá? Olha só que coisa interessante. O primeiro período serão de 8 horas ininterruptas. Então, se o cara vai começar meia-noite aqui, ele vai descansar 8 horas. Né? Então, 8 horas aqui é considerado o período de descanso do motorista. Né? Aí, quando ele fala, né, podem ser fracionadas, né, usufruídas e coincidir com os intervalos mencionados do parágrafo 1º, que é aqueles intervalos de descanso. Então, vamos ao seguinte. Então, ele foi aqui, 8 horas aqui, diretão, por exemplo. 8 horas ele pegou o carreto dele, tá? Transporte de passageiros. Meio-dia ele parou. Só que das 8 ao meio-dia, nós temos aqui 30 minutos. Esses 30 minutos vai ser contabilizado. Meio-dia, às 6 horas, ele parou mais 30 minutos, né? 6 horas às 20 horas, ele fez uma parada de 1 hora. Das 20 às 24, ele fez uma parada de 1 hora. Somando tudo, ele teve 8 horas e meia, 9, 10, 11, ou seja, ele cumpriu aí a legislação, né? Tá? Ele colocou aí 11 horas fracionado, né? Então, isso que é 11 horas fracionado aqui para os passageiros, né? O que acontece aqui? Né? Já vamos antecipar aqui, vamos falar do parágrafo 6º. O condutor somente iniciará a viagem após o cumprimento integral do intervalo de descanso previsto no parágrafo 3º das 8 horas deste artigo. Ou seja, o que está dizendo aqui o legislador? Olha, motorista profissional, toda vez que você for começar uma viagem, o intervalo de 8 horas tem que ser realizado antes, né? O condutor somente iniciará uma viagem, ou seja, esses 8 horas tem que estar sempre aqui na cabeça, sempre no começo. Eu vou fazer as 8 horas depois do meio-dia, mas se você já começou a viagem, você está, descumprindo a legislação. Então tem que ser antes, né? Ok, e agora, professor, o mesmo exemplo para o transporte de cargas, né? Então está aqui para vocês, você toca 8 horas, né? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar uma isolada top de linha, uma isolada aí que não tem igual na internet, você pode ter certeza. Aqui é o único curso, né, de legislação de trânsito que nós temos, o Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 5.503 de 97, mais um curso de resoluções do CONTRAN. Professor, explica para a gente aqui, tudo bem? Então nós temos aqui o CTB tem 341 artigos e o professor Luiz, eu gravei para vocês aí os 341 artigos, né, super atualizados. O único bloco de artigo que eu não gravo são crimes de trânsito, né? Crime de trânsito, direito penal. Então foi a professora Laila, que é a professora especialista
em direito penal que agravou os crimes de trânsito. O restante foi tudo o professor Luiz. Então nós temos aqui no bloco do CTB todos os artigos. Aí eu digo para vocês, gente, para você acertar as questões de prova tem que ser assim, não tem auto-engano. Este é o caminho e você vai se motivar, você vai gostar das nossas videoaulas, aulas detalhadas, aulas específicas, realmente aqui top de linha a nossa playlist aqui do Código de Trânsito. Além disso, nós temos aí as resoluções do CONTRAN, nós temos aí mais de 50, salvo engano, quase 60 resoluções do CONTRAN gravadas, né? Entre atualizações e atualizações das resoluções do CONTRAN, garanto para você que nós temos aí umas 300, 350 aí, muito mais aí, nós temos aí umas 400 resoluções do CONTRAN contempladas, condensadas nesse curso, né? As principais resoluções do CONTRAN, resoluções importantíssimas. Esse curso inédito aqui na internet por apenas, olha só, R$ 90. Professor, prazo de acesso 60 dias. Durante 60 dias você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Então vem comigo, vem estudar Código de Trânsito com o professor Luiz Antônio Carvalho, que eu tenho certeza que você vai gostar, você vai ficar muito competitivo e digo para vocês, sem auto-engano, é dessa forma, artigo por artigo, que você fica competitivo. Orientação pedagógica para você. Você vai assistir meu vídeo, né? Pode assistir em velocidade 1,5, bacana. Dá para você absorver com e-mail. Eu já gravo a aula já com essa metodologia. Depois você imprime lá no site do Planalto o Código de Trânsito seco. Você faz o seguinte, aí você vai e faz aí na leitura seca, você vai lembrando do professor Luiz e você vai ficando competitivo. Tá certo, meus amigos? Então, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau, tchau.